Adolescentes na Netflix. O que chamou tanta atenção nessa série? Tá todo mundo falando sobre isso. Adolescentes é uma minissérie lançada recentemente pela Netflix e assim, já explodiu, né? Tá todo mundo ouvindo falar sobre essa série. Quem não assistiu, né? Recomendo sim que assista, já indico. E eu quis vir aqui trazer um pouquinho da minha percepção dessa série pra vocês. Eu moro aqui na Alemanha há 6 anos, porém eu venho de uma realidade bem simples. Aluna de ONG a vida inteira, morei em comunidade carente a vida inteira também. E assim por diante. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais, né? Onde eu conto um pouco mais sobre a minha história. E ainda assim, né? Com todo esse background aí, essa foi uma série que me surpreendeu. Por ter vindo de uma realidade assim, né? Onde as oportunidades são mais limitadas, eu convivi e vi muitos casos de crianças, né? Que tiveram problemas aí na sua adolescência e seguiram um caminho errado. Mas o que eu acredito que tenha chamado mais atenção aí nessa série, né, da Netflix, primeiro, ter essa representação dentro, né, em formato de dramaturgia, né, um filme, uma série, né, nesse caso, uma série curta, pode acontecer mesmo ainda, né, com uma criança, um adolescente, e o que está por trás, né, o que leva até esse resultado final, digamos assim. Bom, somos pais há pouco tempo, o Theo tem 11, inclusive ontem completou 11 meses de idade. Mas temos aí também nossa experiência como filhos, né, como membros da sociedade. Bom, a série se passa na Inglaterra, começa já de forma super dramática, né, tem um grupo de policiais que invadem uma casa, e a situação ali é toda confusa, porque eles estão procurando por um adolescente, né? Os pais ficam desorientados, enfim, é um rolo assim de início. Um pouquinho sobre essa família, né? É uma família tradicional. Mãe, pai, 2 filhos, né? Uma menina e um menino. Vi pela série, né, que eles moram em um bairro classe média, baixa, eu diria. Inclusive aquele formatinho daquelas casas assim é bem comum na Inglaterra, né? Eu não tenho experiência de ter morado lá, porém meu marido morou por quase 10 anos. Então, né, eu trago também aqui um pouquinho dos comentários dele, né? Através que nós já discutimos, né, enquanto a gente assistia. Então eles têm sim uma vida ok, né? De novo, considerando o meu background, eu considero que eles têm uma vida um tanto quanto estável, né? Dá pra se dizer. Inclusive, ao longo da série, a gente tem a percepção de que o pai dele trabalha como autônomo, né? Ele tem aquela van, trabalha fazendo prestação de serviço, e dá pra se entender que a van é dele também. Trago isso porque é um background financeiro aí, né? Como que é a vida dessa família, né? Como que funciona a dinâmica. Aqui na Europa, eu diria, no geral, é bem comum as pessoas terem, né, um trabalho próprio, né, serem autônomos, e é muito comum ter esse tipo de van, que você trabalha para si mesmo, você tem aquela van. É algo comum aqui no Brasil, acho que nem tanto, eu via pouquíssimo, era mais assim, empresas tinham carros específicos para o trabalho. Aqui já é algo mais comum. Ao mesmo tempo que eu vi também que esse era o único carro da família, ou seja, ao mesmo tempo que eles têm, né, uma casa, ok, o pai trabalha como autônomo, né, tem um carro pronto, o carro próprio para trabalho. Porém, quando eles fazem um passeio, é com aquele mesmo carro. Então, por isso eu coloquei que a família seria, né, uma classe média baixa, porque eu vejo que existem ali também limitações, né, financeiramente falando. A história é retratada como um drama, onde logo de cara todas as cartas são colocadas na mesa, né? São tantas situações e vertentes por trás até que a gente vê, né, acontecendo nessa história, e ao mesmo tempo elas são consideradas hoje em dia comuns, normais. E acho que isso que realmente assim fez o público se identificar, né, com aquela história e gostar tanto de como foi apresentado. Bom, o adolescente ele é suspeito de homicídio. E a polícia apresenta todas as evidências que eles têm. São evidências relevantes, né? Não tem muito para onde fugir. Porém, estes são os questionamentos que eu levantei. Vou deixar aqui para vocês meio que num formatinho de pergunta mesmo. Com tudo isso, o menino segue alegando inocência. Por que ele segue insistindo que é inocente? Uma outra pergunta seria, temos a impressão de que ele confia no pai dele, né?
Inclusive, ele escolheu o pai dele como sendo uma pessoa responsável por ele estar presente, né, em todas as reuniões, consultas e assim por diante. Porque até mesmo para o pai, né, que era essa pessoa de confiança, que inclusive a mãe questiona um pouquinho, mas ainda assim era essa pessoa de confiança, porque para o pai, mesmo o pai já tendo visto todas as evidências, ainda assim ele segue alegando inocência. Que tipo de confiança é essa que ele tem no pai, né? Inclusive, em alguns pontos aí da série, também essa confiança é questionada, né? E um exemplo é quando eles mencionam, na verdade, 2 momentos. Um é a percepção do filho, né, retratando, contando pra psicóloga um episódio de que ele tava jogando futebol, parecia que o pai tava envergonhado. Ele olhava pro pai, né, buscava aquele contato visual e o pai olhava pro outro lado. Não olhava, né, não encarava ele. E sobre esse mesmo episódio, o pai também comenta, mais lá pro finalzinho, né, conversando com a esposa, conta essa mesma situação. Isso, eu diria que é como já uma rachadura que eles têm no relacionamento deles, né? É só um exemplo daquela rachadura que eles têm no relacionamento deles. Só que, ainda assim, ambos mostram confiança um no outro, né? Mesmo com aquela ruptura, né? Está ali, existe. Ambos os lados sabem, nenhum deles reconhecem, porém, né? Ainda assim chamam isso de... ou lidam com isso como sendo uma confiança entre eles. Isso eu acho que é algo, na verdade, muito delicado. Poderia, né, me delongar aqui, continuar destrinchando, mas só esse fator pra mim eu já achei bem delicado, né? Percepções, coisas que acontecem e as palavras não são ditas e a gente simplesmente deixa passar ali, né, no momento. Passou, não falei, não comentei, porém, lá no consciente existe sim aquela situação, né? Aquilo aconteceu, a pessoa, né, a criança, voltando pro filme, está marcada, o pai também está marcado, mas nenhum deles conversou sobre isso, sabe assim? Uma outra pergunta seria, será que ele alega ser inocente porque ele tem a esperança de que as evidências não se segurariam, não seriam, né, suficientes em um tribunal? Sim ou não? Ainda assim, uma pergunta dentro dessa mesma. Ele, né, é uma criança, um adolescente. Então, a importância ali é se a evidência vai se sustentar ou não. Não é se algo de fato aconteceu, ou que ele fez algo de fato ou não. Sabe assim? Qual que era o real problema ali? Era ter evidências suficientes ou não? Ou o homicídio em si? Qual que é hoje a nossa visão de responsabilidade através, né, fazendo essas perguntas, mas através do que a gente vê no filme, na série. Qual que é o problema realmente, né? A psicóloga, que é uma figura assim gigante, né, na série, eu diria que existem tabus ainda sobre o trabalho de um psicólogo. Inclusive, tem muitas pessoas assim, né, no geral, que precisam, né, seria interessante ter uma consulta com um psicólogo, um acompanhamento, porém não vão porque, né, por conta desse tabu, né. Qual que é o trabalho, de fato, de um psicólogo? É te manipular? É controlar a sua mente? Eu não diria que isso aí tá dentro do currículo de um psicólogo. Porém, eles têm sim, né, profissionalmente falando, meios de se chegar a um entendimento, a uma forma de te conhecer, né? A psicóloga, ele, diversas vezes, usou de meios para conhecer melhor o garoto. Ao invés de ser uma pergunta direta, ao invés de fazer, né, uma pergunta direta, ela usou meios diferentes, trazendo um sanduíche que na verdade, né, com ingredientes que na verdade ele nem gostava, porém ela trouxe parte do sanduíche, né, ela abriu mão de comer o sanduíche para reservar um pedacinho para ele. Tudo isso tem um motivo por trás, né, e não é manipulação. E não é manipulação. Depois ela trouxe a bebida favorita dele, chocolate quente. E ainda assim aconteceu o que aconteceu. Em tudo ali, né? Sim, de fato calculado, né? Uma série realmente pra mostrar
faces diferentes, né, da mesma moeda. E isso chamou a atenção, né? Algumas pessoas entendem a certo nível, pegam melhor, né, uma parte do que a outra, mas eu acredito que sim, realmente foi tudo muito bem calculado, colocado, né, situações para que, de fato, mostrasse, né? Na verdade, assim, não que mostrasse, mas para que o menino conseguisse se expor, né? Então, não é uma manipulação para que ele faça ou seja isso, mas é uma forma de conduzir para que ele simplesmente mostre ali a verdadeira face, né? E eu não digo também mostrar a face no sentido de que, ele tá totalmente fingindo, ele tá totalmente... Não é isso, né? Não, ele tá totalmente escondendo. Ele é uma criança, ele é um adolescente. Ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem afirmações já internas que nem sequer ele mesmo entende, né? Tá em desenvolvimento, né? Então, o trabalho de psicólogo ali com certeza foi, assim, de uma importância gigantesca para conhecer melhor, né? Ela faz diversas perguntas, ela tenta entender qual que é a visão dele, né? Do que é um homem, do que é uma mulher, a relação de um homem com uma mulher. Isso através dos pais dele, porque, né, é o modelo mais forte que ele tem. E, enfim, e ao mesmo tempo existe uma luta ali, né? Parece que eles estão jogando xadrez, assim. Não jogo xadrez, mas é uma referência que vem na mente. Parece que eles estão, né, ao mesmo tempo que ela tentando conversar com ele, tentando, né, com que ele se abra e tudo mais. E ele sempre achando que ela tá manipulando ele, que ela tá fazendo ele... tá colocando palavras na boca dele, né? E assim por diante. Mas, né, no geral é algo muito interessante ver toda aquela sistemática ali acontecendo. Ainda sobre a psicóloga, eu me identifiquei, inclusive, foi uma cena forte pra mim, pessoalmente falando, quando ela chora. E eu acredito que foi de tristeza. Sim, teve momentos assim que ela ficou, eu fiquei, tipo, chocada, né? Mas acho que o choro foi de tristeza, de ver o que uma criança, né, um adolescente, tomou da sua experiência de vida, né, o que ele tomou de fato para si, como aquilo se moldou, né, no caráter que ele tem hoje, naquele momento. E realmente é triste, né, a gente vê crianças seguindo caminhos diferentes que com certeza do que os pais queriam. Inclusive, isso me traz para um outro ponto também, a percepção, né? Aqui em casa mesmo, enquanto assistia, discutindo com meu marido, né, sobre a série, nós discutimos sobre a percepção. Uma coisa é o fato, outra coisa é a percepção. Como o filho percebe o pai, como o filho percebe a dinâmica da família. Às vezes não é necessariamente o que está acontecendo, mas é a percepção, é como ele lê, é como ele entende aquilo, né? Isso é tão delicado, isso é tão frágil. Eu mesmo tive a percepção errada da família dele até o final do filme, da série, né? Óbvio, é de propósito. te deixa espaço para você também criar a sua percepção. E como pais, né, acho que isso é um alerta. Acho que o filme é cheio de alertas, né, mas a percepção, pra mim, foi um fator, assim, gigante. Tomar cuidado como o nosso filho nos percebe. Tomar cuidado como a gente transparece sentimentos, como a gente transparece afirmações, o que a gente fala, né? Tomar cuidado. E se cabe uma explicação, dê a explicação. Né? Não simplesmente deixar da forma que é, da forma que parece. É um fator também. Isso é comunicar, né? Isso é comunicação. Vamos pra cena final, né? O pai ali chorando na cama do filho. Antes mesmo de você ter um filho, você sonha com aquele filho, né? Mulheres, no geral, normalmente, né? Casos e casos, mas normalmente a gente sonha em ter um filho. Mesmo novas ainda, né? Sem ter a condição, a gente sonha. Enfim, e aí chegar àquele ponto de vida, né? Enfim, como a série traz pra gente, é realmente assim, de cortar o coração. Inclusive, eu falei pro meu marido, né? Nossa, isso é pior do que um luto. E essa é a minha leitura final. É pior do que um luto, perder um filho dessa forma, sabe? Não vou falar de tudo, né, em relação à sociedade, o que a sociedade vai fazer com a família depois, né? Lidar com tudo aquilo, o sobrenome, né? Todo mundo conhece, o pai do fulano, o filho do ciclano, o irmão de não sei quem. Porque é assim que a família é conhecida depois do episódio. Mas ali, né, da forma íntima, né, o que é
essa perda para os pais. Quem é mãe e pai que vai entender melhor do que eu tô falando. Teodoro, né, meu filho, mal tem 1 ano de idade. E assim, tudo passa tão rápido, tudo é tão intenso, tudo é tão, sabe? Esses são os níveis de uma maternidade, de uma paternidade. Então a gente tem que realmente, assim, se policiar, criar estratégias para lidar com situações, né? Hoje, inclusive já li também várias coisinhas. Hoje em dia não é relevante mais perguntar pro filho como foi seu dia. Isso é uma pergunta tão aberta, qual que é a resposta que você vai tirar daquilo, né? É de fato perguntar coisas mais específicas. Perguntar sobre os sentimentos. Ah, o que tá acontecendo? Nossa, você tá tão quietinho? O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Você tá sentindo alguma coisa? Alguém falou algo pra você que te machucou, te ofendeu, te deixou triste? É conversar, né? De forma mais íntima. Pra não ver o tempo passar e receber uma bomba nesse nível, né? Enfim, porque às vezes a gente se perde no... o tempo passou muito rápido, sabe? Nossa, eu não vi isso acontecendo. Tem que tomar realmente cuidado. Bom, esse foi meu review aqui sobre as séries adolescentes. Espero ter contribuído aí com vocês. Espero que vocês também, né, tenham assistido. Se não assistiu, vai lá e dá uma assistidinha, porque realmente vale a pena. A série tá bem bacana. E foi um review, né, de uma mãe aí bem fresquinha ainda, uma mãe recente, mas ao mesmo tempo que já viu muita coisa acontecendo, né, nessa sociedade, né, que a gente vive. Infelizmente. E se a gente não se policiar, não somente com pais, mães, mas como sociedade, né? Você é professor, você é professora, você é o vizinho, você é a avó, você é o tio. Conversa. Tem essa sensibilidade de conversar com uma criança, com um adolescente, né? Que ali faz parte do seu meio, né? Parte da sua família. Bom, vou ficando por aqui. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito pra me acompanhar. Beijos, tchau, tchau.